É o seguinte, pessoal. Eva chamou todo mundo aqui dizendo: pessoal, bora se reunir para a reunião da Páscoa da igreja. Após, o que eu pensei? Páscoa, coelhinho, ovo de Páscoa. Aposto que Eva espalhou um monte de ovo por aqui. Então, bora procurar tudo. Vice, eu fiz aqui um plano, um esquema bem misterioso aqui na lousa, dizendo onde que é os pontos que provavelmente vai ter o ovo. A gente vai procurar os ovos de Páscoa no quarto, na sala de aula, no banheiro, na geladeira, e na escada. E depois, a gente vai reunir uns 1.500 ovos e a gente se reúne aqui, come tudo e quando a Eva chegar, a gente finge que nada aconteceu. Pera, ficou péssimo essa risada, não coloca. Pois que quando a Eva chegar, ela não vai nem saber o que fazer, porque a gente vai ter desvendado o plano dela. Bora? Já chega! Vou ligar agora pro Faraó. Você ligou para o Farauber, serviço personalizado de transportes para faraós. Digite 1 se desejar que o motorista prepare a carruagem para passeios ou aparições públicas. Digite 2 para viagens nacionais. Não. Digite 3 para viagens internacionais. Digite 4 se desejar fazer alguma reclamação ou sugestão. Mas finalmente. Isso. Pode falar, senhor. Bom, eu queria fazer reclamação que ano passado, quando eu tava no Egito, exatamente nessa época da Páscoa, eu tinha todos os tipos de ovos do Egito. Eram exatamente 1.500 ovos em cima da minha cama. Agora, estou aqui, nesse país, e ainda não chegaram os meus ovos de Páscoa. Queria contatar o Farauber para que viesse imediatamente trazer todos os ovos de Páscoa do Egito para mim. Agradeço. Não entendi, senhor. Nossa, que é isso? Caça aos ovos de Páscoa antes da Eva chegar. Como assim? Ai, gente, vocês entenderam tudo errado. A Páscoa não tem nada a ver com ovo, com coelhinho. Tem a ver com cordeirinho. Cordeirinho, Eva? Vocês não conhecem a verdadeira história da Páscoa? Então eu vou contar pra vocês. A história da Páscoa, ela começa lá no... Ela começa lá naquele... Não tô lembrando muito bem. Tu não sabe, né, Eva? Ai, eu esqueci! Acho melhor eu pedir ajuda da tia Ney. Como assim, crianças? Vocês não sabem o que é a Páscoa? Como assim? Vocês vieram à igreja pensando que Páscoa era ovo de Páscoa e coelhinho? Páscoa, coelhinho, ovo de Páscoa. Tonho, você realmente precisa estudar um pouquinho mais. A Páscoa não é nada disso que as pessoas estão fazendo aí no mundo, viu, Tonho? Essa Páscoa aí foi uma Páscoa que inventaram só para vender muito chocolate, Tonho. Menina, que eles vendem, vice? Eles vendem bastante, vice. É verdade, Tonho, mas a Páscoa não é isso, Tonho. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Eva, você se lembra o que significa a palavra Páscoa? Ó, tia, já que falaram é todo sábio, pergunta pra ele. É verdade. Sabe por quê? Porque tudo começou lá no país de Faraó. Tia, é claro que eu sei que é Páscoa, porque eu não saberia. Explica a senhora primeiro e depois eu completo, pode ser? Ih, acho que ele não sabe, não. Eu falei, tia, que não é sábio, não. Mas vamos lá, crianças. Vamos aprender o que significa mesmo a Páscoa. Pra gente entender tudo isso, nós vamos voltar na história lá muito tempo atrás, lá no Egito, tá bom, Faraó? Bom, Tá bom, tia. então tudo começou quando
havia um povo de Deus que estava sendo escravo. Alguém sabe me dizer o que é escravo? Eu sei, tia, eu sei. Essa eu sei, tá? Pois diga, Eles Faraó. também, Faraó. Venha explicar o que é ser um escravo. Pode deixar, tia. Eu falo sim. Eu tenho muita propriedade sobre isso. Escravo é aquela pessoa que, se você quer água, você simplesmente chama ele e ele pega água pra você. Se você quer ir no mercado, você chama ele e ele vai no mercado pra você. Se você quer comer alguma coisa, você chama ele e ele traz alguma coisa pra você. Então, escravos são pessoas, súditos que nós, faraós incríveis e inigualáveis, temos lá no Egito. Exato. Era essa a minha explicação. Eu diria de 10 a 0, eu diria... De 0 a 10, na verdade. De novo, volta. Eu diria que de 0 a 10 eu me dou 12. Sem aplausos, por favor. Sem aplausos, tá bom. Não gostei. O que o faraó falou, crianças, realmente tem uma coisa que é verdade. As pessoas que tinham escravo antigamente faziam isso mesmo, né? Tudo pediam, tudo mandavam e eles tinham que obedecer. Mas, faraó, isso não é legal. Mas alguém gostaria de explicar aquilo que acha que é um escravo? Olha, tia, eu queria, vice. Então fala, Tonho, explica o que você acha que é um escravo. Escravo, tia, é quando eu tô fim de semana em casa e manhã mando eu lavar a louça no café da manhã, no almoço e no jantar. Isso pra mim é ser escravo, tia. Ai, não é isso não. Tônio, não acredito que você está pensando que isso é ser escravo, Tônio. Ó, tia, tô confuso. Me diga, o que é ser escravo, tia? O que você está explicando, Tônio? Isso é ajudar a mamãe. E isso é muito bom, não significa que é escravo. Ai, Eva, você pode explicar o que é ser escravo? Eu posso, tia. Ser escravo é uma coisa muito ruim. Ah, isso é verdade, Eva. Não ganha nenhum dinheiro, apanha bastante, tem que fazer um monte de coisa que não gosta. Não é legal. Ah, até que enfim, Eva. Acertei, tia? Acertou, Eva. Boa, Eva! O que a Eva falou, crianças, é exatamente isso. Ser escravo é uma pessoa que faz aquilo que não gosta, aquilo que não quer. E além de tudo, não recebe nada por isso. Igual eu lavando a louça de manhã, tia. Tônio, o que você faz? Então, crianças, só voltando. Na verdade, a gente conversou sobre tudo isso de escravo pra gente entender como tudo começou. Então, por que eu falei do escravo? Porque havia o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido, que eles estavam vivendo como escravo lá no Egito. Escravo não é uma coisa boa. Então, isso deixou o povo de Deus muito triste. Eles sofriam, eram maltratados, não faziam aquilo que eles mais gostavam. E você sabe, Eva, o que ele mais gostava? O que, tia? Eles gostavam de adorar a Deus. Eles queriam adorar a Deus, queriam cultuar a Deus. Tia, eu gosto de adorar a Deus, tia. E eu canto muito, tia. Isso, Cantolino. E era exatamente isso o que o povo de Deus queria fazer. Eles queriam adorar a Deus. Mas ele não tinha esse direito. Eles não podiam adorar a Deus. É triste, tia. Que horror! O povo, então, começou a orar e a aclamar a Deus. Sabe por quê? Por que, tia? Porque havia uma promessa de Deus, que Deus enviaria um libertador. Alguém que pudesse tirar ele daquela condição de escravo e levar eles numa condição de livre, porque era isso que eles eram. Acontece que não foi fácil assim. E foi aí onde tudo começou, porque Deus enviou um homem chamado Moisés. Moisés? É. Eu lembro dele. Você se Eu lembra? também, Eva? Da tia. escolinha. É verdade. Ai, que saudade. E aqueles que quiserem conhecer mais, quando vocês se esquecerem, voltem lá nas escolinhas que vocês vão se lembrar da história de Moisés. Ai, tia, pera. Eu quero fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Se tu quiser acompanhar também as nossas escolinhas, por exemplo, que a tia falou de Moisés, você clica no link que tá aqui na descrição. Ai, que chique, tia. Ó, que chique. Bem aqui, ó, né? Aqui ou aqui. Só clicar e depois desse vídeo tu assiste, vice?
E aí, vocês vão ficar sabendo toda a história, quem foi Moisés e como que Deus trabalhou com Moisés. Chique, ó. Aqui ou aqui que vai estar o link, viu, pessoal? É só tu assistir. Obrigado, Tônio. Agora você pode se retirar. Bom, mas continuando, Moisés, ele foi um homem usado por Deus para tirar o povo de Deus lá do Egito, daquela condição de escravo, e levar eles para uma terra que Deus havia prometido para eles. Por isso que a palavra Páscoa, porque Páscoa significa passagem. É como se fosse uma transformação. Faz sentido, né, Eva? Agora faz, né, Tom? Ah, pois é. E naquela época, quando Deus já tinha enviado as 10 pragas, como nós estudamos nas escolinhas, na última praga, vocês se lembram o que era? Eu me lembro, tia. Eu também. Pode O falar, que vamos que falar é, junto, Tom? Eva? Vamos? Bora falar, Eva. 1, 2, 3. A morte dos primogênitos. Isso, muito bem! E aí, vocês se lembram que nessa noite o povo de Deus tinha que matar um cordeirinho? Eu me lembro, tia. Pois é, e aí nós vamos só lembrar de um detalhe importantíssimo. Tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito nenhum. Ele não podia ter nenhuma dorzinha na pata, nenhuma orelhinha machucada, nada. O cordeirinho tinha que ser perfeito, não podia ter nada de errado, nem no pelo dele, nem nas pernas, em lugar nenhum. Ô, tia, então a cordeiro não podia ser doente, não podia ter a pata quebrada, não podia nada disso, né, tia? Não, Pierre, não podia. Ele tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum defeito, nem pequenininho sequer. Oui. Então, naquela noite, eles tinham que sacrificar aquele cordeirinho, pegar o sangue dele, guardar aquele sangue, preparar aquele cordeiro. Depois, eles tinham que pegar aquele sangue e ele passar, a Bíblia diz, nos umbrais da porta. Vocês sabem o que são os umbrais da porta? Eu acho que umbral vem de ombro, tia. Então é no ombro da porta. Não, é no batente dela. Isso, Eva. O batente é aquela parte de madeira onde sustenta a porta, como nós estamos vendo na imagem aqui. E por que eles tinham que passar aquele sangue nos umbrais da porta? Porque naquela noite, um anjo da morte passaria e todas as casas que não tinham o sangue nos umbrais da porta, o primogênito iria morrer. Vocês se lembram? Primogênito é primo de quem? Não é primo, Tônio. Primogênito, Tônio, é aquele que nasceu primeiro. Ah, tá, tia, perdão. E ó, a Bíblia diz que não era só o filho, não. Até os animais iriam morrer. Toda a casa que não tinha o sangue nos umbrais da porta, os primogênitos morreriam. E assim, o povo de Deus fez tudo do jeito que Deus havia mandado. Pegou o cordeirinho, sacrificou, pegou o sangue daquele cordeirinho, passou nos umbrais da porta. E ali, eles ficaram atentos. Eles não foram dormir, viu, crianças? Eles ficaram esperando, preparado, porque quando o anjo da morte passasse, Deus iria concluir a obra, a promessa dele. E assim, todos eles estavam ali nas suas casas, eles estavam comendo preparado, todas as suas coisas estavam prontas. Quando o anjo da morte passou, todo primogênito que não tinha o sangue na porta morreu. Exatamente, foi esse desespero, gente. E as pessoas começaram a gritar, a chorar. E foi um desespero só no Egito. E vocês não sabem. Na casa de Faraó, também. O primogênito de Faraó também morreu. Meu Deus, tia. Meu primo. Isso. E sabe qual foi a atitude de Faraó agora? Qual, tia? Ele não esperou mais nada. Ele chamou Moisés e falou, olha, vão embora, podem levar
tudo que é seu, porque se vocês não saírem daqui, todos nós morreremos. E assim o povo de Deus, que já estava pronto, Tonho, eles saíram e partiram dali do Egito. E agora era uma vida nova, um momento novo. O povo então caminhou para que eles pudessem entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Foi assim que tudo começou, a primeira Páscoa, lá no Egito, há muito tempo atrás. Ó, tia, e por isso então que o símbolo da Páscoa é o cordeirinho e não o coelhinho. Isso, Tonho, muito bem. O símbolo da Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, nem com o ovinho da Páscoa. Tá vendo? Eu falei. Ô, Eva, Agora faz sentido, viu, tia? Eva, sabe? Tem gente que até diz que tem o chocolate, sabe por quê? Porque diz que o chocolate traz alegria. Ai, acredito, porque o chocolate me dá uma alegria. Ó, tia, mas pelo que eu entendi, não é o chocolate que é o símbolo real, né? Ah, não, né? É esse o problema, né, tia? Isso, Tonho, muito bem. Por que que não é? Porque a gente não pode substituir Jesus por nada. E agora nós vamos entender, crianças, agora a nossa Páscoa. Vocês acabaram de aprender a Páscoa que aconteceu há muito tempo atrás lá no Egito. Aquele povo saiu de uma condição de escravo para uma condição de livre. Agora eles podiam adorar a Deus, servir a Deus e viver feliz. Que gostoso. Muito bom, né, Mas tia? a Páscoa que nós comemoramos hoje não é essa Páscoa. Não é a Páscoa que aconteceu lá no Egito há muito tempo atrás. A nossa Páscoa tem muita coisa a ver com aquela Páscoa. Porque quando Deus falou e ensinou todo o povo do Egito o que fazer naquela noite, é porque Ele queria ensinar algo pra gente, tá? Então, por que que havia um cordeirinho lá? E por que que aquele cordeirinho tinha que ser perfeito? Porque a Bíblia diz, lá no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, o mesmo Deus que falou lá para Moisés, ensinou a Moisés o que fazer com o cordeiro, o mesmo Deus fala agora. Olha o que diz lá no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Sabe de quem que o Deus está falando aqui, esse mundo? É de cada um de nós. É verdade, tia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, tia. E viram que Páscoa é passagem. E esse cordeiro chamado Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que desceu à terra, se fez carne num corpo chamado Jesus Cristo, morreu para que a gente pudesse sair desta vida de pecado e de morte e entrasse na vida eterna. E essa, crianças, é a nossa Páscoa. Que lindo, tia! A tia tá lá, Tony. Eu errei, misericórdia. E agora, crianças, a gente não precisa mais se preocupar com nada que está acontecendo nesse mundo. Sabe por quê? Porque o nosso Cordeiro Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Agora, nós não somos mais pecadores. Agora, nós somos livres de todo o pecado. Tia, agora eu entendi. Então Páscoa não é chocolate, coelhinho. Páscoa é gratidão pelo que Jesus pagou por nós no Calvário. Isso, Faraó, muito bem. Páscoa é vida eterna. Amém. Todos nós sabemos que a verdadeira história não é o vinho de Páscoa e também que outras pessoas não sabem. E que também Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E também que possamos sempre estar em união para nos lembrar dessa
história da Páscoa e que sempre estejamos unidos. A Páscoa é a representação da ressurreição de Jesus Cristo, onde ele doou seu sangue para nos libertar e nos dar vida. Páscoa significa vitória. A Páscoa significa perdão. A Páscoa é amor. Em nossa época, renasce um amor, a fé e a esperança no seu coração. Feliz Páscoa a todos, que Deus abençoe. A Páscoa pra mim é a liberdade. E não se esqueça, hein? A Páscoa não é coelhinho, é cordeirinho!